Bom dia a todos. É uma alegria saudá-los neste dia de sábado, estar com vocês aqui na Igreja Adventista de Dallas. Por mim, eu ficaria ouvindo música o tempo inteiro, mas me trouxeram aqui para falar, então eu vou falar. Também gostaria de poder cantar, mas Deus não me deu este dom. Se eu começar uma música aqui, vamos passar o resto do dia procurando o tom certo da música. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas para que a palavra realmente funcione como verdade, nós precisamos tomar dois cuidados em particular. E o primeiro destes cuidados, nós lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Repito, para que a palavra realmente funcione como verdade, temos que tomar dois cuidados. E o primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde Paulo diz assim, escrevendo aos crentes coríntios: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Apolo era um dos companheiros de Paulo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Notem, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ir além daquilo que está escrito. Esta é a primeira coisa, o primeiro cuidado que nós temos que ter em relação à palavra para que ela, de fato, funcione como verdade. Não ir além do que está escrito. O segundo cuidado está em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. 2 Coríntios 1, 13, o mesmo apóstolo, Paulo, diz assim: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis. E espero que o compreendeis de todo. Espero que o compreendeis de todo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: não devemos ficar aquém daquilo que está escrito. Não é para compreendermos parte, é para compreendermos tudo o que está escrito. Primeiro cuidado, não ir além, não ultrapassar o que está escrito. O segundo cuidado, não ficar aquém. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Quero compartilhar com vocês algumas imagens agora. E aqui estão elas. Todos conhecem quem é este personagem? Martinho Lutero. Ano passado, a cristandade celebrou os 500 anos da Reforma Protestante. E segundo os historiadores, foi exatamente no dia 31 de outubro, estamos quase fazendo 501 anos, no dia 31 de outubro que Martinho Lutero fixou as suas chamadas 95 teses, que eram declarações contra certas crenças e práticas da igreja de seus dias. Lutero teria fixado essas 95 teses nesta porta, na chamada Igreja
do Castelo, ou Igreja de Todos os Santos, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, não muito distante de Berlim. Hoje, esta porta que está ali não é a mesma na qual Lutero teria fixado ou colado suas 95 teses. Essa é uma porta de metal que traz nela mesma as 95 teses gravadas. A experiência de Lutero com o Evangelho, porém, começara alguns anos antes. Aparentemente, 7 anos antes, também segundo os historiadores, no ano de 1510, quando ele teria ido a Roma pela primeira vez. Ali em Roma, a sede da igreja de seus dias, existe do lado da Catedral São João Laterano um pequeno santuário. E este santuário é conhecido como a Escada Santa, Scala Santa. Segundo a tradição católica, esta escada de 28 degraus, em mármore branco, é a mesma escada que nos dias de Jesus estava na residência de Pilatos em Jerusalém. E que Jesus teria subido por esta escada, por estes degraus, no pretório romano em Jerusalém. Conta a tradição católica que a mãe do imperador Constantino, no IV século, aquele mesmo Constantino, teria desmontado essa escada lá em Jerusalém e trazido para a cidade de Roma. E hoje ela está neste pequeno santuário ao lado da Catedral São João Laterano. E diz a tradição católica que todo aquele fiel que subir de joelhos, orando o Pai Nosso, ele haverá de redimir a sua alma do purgatório. E ali, todos os dias, fiéis de todas as partes do mundo se enfileiram para subir estas escadas, estes degraus de joelhos, enquanto oram o Pai Nosso. E ali estava Lutero, 1510. E enquanto subia e orava, como todo bom fiel, de repente, no meio da sua subida, alguma coisa, uma voz lhe fala ao coração, as palavras de Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E aquelas palavras teriam sido como uma seta pontiaguda em seu coração. Lutero teria se levantado, silenciosamente, descido e ido embora, para nunca mais voltar. Lutero, relembrando sua experiência, diz: embora eu fosse um monge santo e irrepreensível, minha consciência estava cheia de lutas e angústias. Eu não podia ouvir as palavras justiça de Deus. Eu não amava aquele Deus justo, aquele Deus santo que pune os pecadores. Ele interpretava esta expressão justiça de Deus como sendo a justiça punitiva de Deus. E eu estava repleto de ódio contra esse Deus. Eu o odiava porque, não satisfeito em atormentar suas miseráveis criaturas, já perdidas por causa do pecado original, com sua lei e as misérias da vida, ele ainda aumentava o tormento delas pelo Evangelho. Mas quando, pelo Espírito de Deus, eu compreendi essas palavras, quando entendi que a justificação do pecador procede da pura misericórdia do Senhor, por meio da fé, então me senti aliviado, diz ele, como um novo homem,
E então, como que entrei pelas portas abertas do próprio paraíso de Deus. O justo viverá pela fé. E ele diz que desde esse tempo em diante, ele também passou a olhar para o sagrado volume, com novos olhos. Ele começou a vasculhar a Bíblia toda. E ele coletou inúmeras passagens que lhe ensinavam sobre a obra de Deus, a obra salvífica de Deus. E então ele diz que como ele havia odiado aquele Deus com todas as veras da sua alma, agora ele passava a amá-lo e a entender o significado desta expressão, justiça de Deus. Ele entendeu que justiça de Deus é a justiça salvífica, é a justiça com a qual Ele salva, é a justiça que nós não temos, mas que Ele nos dá por meio de Jesus Cristo. Na verdade, estas palavras foram para mim o verdadeiro portão do paraíso, dizia Lutero. E então, 7 anos mais tarde, veio a experiência de ele fixar suas 95 teses ali na porta daquela igreja em Wittenberg. E as suas 95 teses tinham que ver principalmente com a questão de pecado, salvação. Eram teses, proposições, declarações contra, como eu disse, a prática e a crença católica de seus dias, contra as indulgências, contra a doutrina do mérito, de que nós podemos acumular méritos diante de Deus, contra a doutrina do purgatório, que não é bíblica, a pretensa autoridade papal para perdoar pecados. As 95 teses giram todas em torno da salvação. Pela fé somente, sola fide, disse Lutero em latim. Sola gratia, pela graça somente. Justificação pela fé somente, dizia Lutero, é o artigo central da fé cristã. A igreja permanece ou cai, dependendo deste ponto fundamental. Salvação vem unicamente, simplesmente pela fé, diz ele. E a fé é aquela convicção profunda causada pelo Espírito de que nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo e que Ele os pagou por nós. Isto é fé. Mas Lutero, querido, só pôde manter este princípio, o princípio de salvação pela fé, por causa de um outro princípio. Eu já falei no sola fide, sola fé, sola gratia, sola graça. Mas ele só pôde manter esses dois princípios por causa de um terceiro. E não demoraria muito para que ele entendesse que ele precisaria de um terceiro princípio. E este era o sola Scriptura. Sola Scriptura. As 95 teses praticamente não tocam neste assunto. Seria paulativamente, alguns anos mais tarde, em seus debates com os mestres católicos da época, que Lutero, então, passaria a defender o princípio da sola Escritura. Um dos seus opositores, Eck, representando o Papa, perguntou como Lutero podia compreender a Bíblia sem os papas, sem os concílios, sem as universidades, porque na teologia católica não é só a Bíblia, é a Bíblia conforme ensinada pelo Papa, pelos pais da igreja, pelos mestres. Como Lutero podia entender a Bíblia sem a ajuda de toda a tradição? E então Lutero respondeu: um simples leigo, armado com a Escritura,
é maior que o mais poderoso Papa ou concílio sem ela. E nos anos seguintes, Lutero então começou a desenvolver este conceito mais e mais, como uma resposta aos seus críticos. E para muitos, este foi o grande ponto da reforma. Esta foi a maior contribuição de Martinho Lutero. E este princípio, o princípio da sola escritura, envolve 2 pontos. Primeiro ponto, em assuntos de fé e salvação, em assuntos de fé e prática, a autoridade repousa única e exclusivamente sobre a palavra, não sobre seres humanos, instituições, ou seja lá quem for, única e exclusivamente sobre a palavra. E o segundo lado do princípio é o de que a Bíblia se interpreta a si mesma. Não são as autoridades religiosas, não são as universidades, não é a tradição da igreja, é a Bíblia. E a Bíblia tão só. E a Bíblia se interpreta a si mesma. E foi exatamente para fazer jus a este seu princípio que Lutero, então, fez algo ainda mais ousado, que foi colocar a Bíblia na mão do povo. Lutero colocou a Bíblia na mão do povo, devolveu ao povo. Pode parecer estranho para nós hoje, que temos vários exemplares da Bíblia em nossa casa, e podemos comprar mais, quando quisermos, em abundância, e a Bíblia é barata. Mas na época de Lutero, as pessoas não tinham a Bíblia. A Bíblia, primeiro, existia apenas na língua da igreja, que era o latim, enquanto que o povo simples já não falava esta língua. Apenas na língua da igreja. E era aquela mesma língua, aquela mesma versão que já durava mais de 1000 anos, desde Jerônimo, no final do 4º, início do 5º século, a chamada Vulgata Latina. O povo simples não tinha acesso à Bíblia. E a própria tradição católica, por ensino e por prática, havia bloqueado o acesso do povo à Bíblia. Nas igrejas, os poucos exemplares da Bíblia que existiam estavam acorrentados ao púlpito. Mosteiros, conventos, tinham poucas cópias trancadas na biblioteca. Não era de acesso a todos, de acesso livre. Reis e classes aristocráticas possuíam alguns exemplares com capas de ouro, todas decoradas, que ficavam num canto da sala, mas não eram lidas. Quando Johannes Gutenberg inventou a imprensa em 1456, o primeiro produto, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, a Vulgata Latina de Jerônimo, em 2 volumes. Mas, para vocês terem uma ideia, aqueles 2 volumes da Bíblia custavam tão caro, mas tão caro, que eram o equivalente a uma casa de luxo hoje. Pouquíssimas pessoas podiam ter, somente as classes mais nobres. E geralmente eles a tinham para enfeitar, como uma peça de decoração. E então, em 1522, Lutero devolve a Bíblia ao povo. Ele faz a sua tradução do Novo Testamento para o alemão, na língua do povo. E alguns anos mais tarde ele faria do Antigo Testamento, diretamente das línguas originais da Bíblia, hebraico e grego, o que para muitos era uma heresia. Lutero era um monge e ele estudara hebraico e grego, se tornara fluente nessas línguas. E algo mais, diz a história que ele ia às vilas, aos mercados, falar com o povo simples, nas ruas,
ouvir exatamente como era o alemão das ruas. E ele traduziu a Bíblia na língua do povo simples, não na linguagem das universidades, na linguagem do povo simples. Ele queria devolver a Bíblia ao povo. Devolver a Bíblia ao povo. Qual é a relevância da reforma protestante para nós, adventistas do sétimo dia? Somos nós protestantes? Cremos nós nesses três princípios da reforma? Sola fide, sola gratia, sola escritura? Algumas pessoas posteriormente também falaram no solos Christus, por Cristo somente, ou soli Deo gloria, glória a Deus somente. Mas Lutero mesmo enfatizou esses três princípios. Sola fide, sola fé, sola gratia, só a graça, sola escritura. Identificamos-nos com tais princípios que formam o coração da reforma protestante. Embora algumas pessoas um pouco desinformadas, às vezes nos considerem uma seita por dizerem, não, eles, os adventistas, têm um segundo cânon, têm uma segunda escritura. São pessoas desinformadas. Nós defendemos o princípio, esses três princípios da reforma. Sola fide, sola gratia, sola escritura. Somos legítimos herdeiros da reforma, não somos os únicos. Mas estamos convencidos de que a reforma não restaurou todas as verdades. A reforma, sua obra, deve continuar, deve ser levada adiante. A Sra. White, no livro Grande Conflito, página 148, diz: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim, diz ela. Continuará até o fim. E nós, adventistas, reivindicamos um lugar nesta sucessão de esforços que visam, em primeiro lugar, colocar a Bíblia em seu devido lugar e, por meio da Bíblia, restaurar verdades para o povo de Deus. Verdades negligenciadas, verdades obscurecidas por séculos de erros e tradições humanas. E é verdade que ainda há muitas pessoas equivocadas em nosso meio, e eu estou falando de adventistas mesmo, que acham que a obediência à lei ainda exerce um papel na nossa salvação, ou que, como eu disse, que o nosso cânon bíblico não é formado só por estes 66 livros, há algo mais. Embora haja pessoas desinformadas em nosso meio que pensem assim, não é isto que nós pensamos. Nós defendemos o princípio da sola fide, ou o princípio da sola gratia, salvação unicamente pela fé. E também defendemos o princípio da sola escritura. E eu quero falar um pouco mais sobre este princípio. Estamos ou não estamos alinhados com a reforma, com relação à centralidade e autoridade, suficiência da Bíblia? Eu quero conduzi-los agora brevemente numa rápida jornada, numa rápida viagem pelo livro Grande Conflito. A Sra. White, na página 79 desse livro, diz que antes da reforma, como eu já lhes falei, havia pouquíssimos exemplares da Bíblia disponíveis. Na página 121, 122 e 123, ela declara, ela fala da redescoberta da Bíblia por Lutero, na biblioteca da universidade ali de Wittenberg, onde ele estudava. Ela descreve como que Lutero nunca havia visto um exemplar da Bíblia, era um monge, nunca havia visto um exemplar da Bíblia, não sabia nada sobre ela. E então, como que a partir de então ele passou a gastar todo o tempo possível no estudo da palavra de Deus, encurtando até mesmo o período de sono e o período das refeições, para que pudesse gastar tempo com a Bíblia.
A página 193, ela diz que de volta a Wartburg, Lutero completou sua tradução do Novo Testamento e deu a Bíblia ao povo alemão, na sua própria língua. A página 230, ela diz que a Reforma deu a Bíblia de volta ao mundo cristão. E diz mais, uma Bíblia aberta, não uma Bíblia fechada, numa língua que ninguém podia ler, podia entender, mas na língua do povo. Página 238, ela diz que os valdenses prepararam o caminho da Reforma, espalhando a Bíblia pela Europa. A página 245, ela diz que Lutero estava abrindo a Bíblia ao povo alemão. A página 388, ela diz como que Roma havia privado o povo da Bíblia. E coube a Reforma devolver a Bíblia. E finalmente, a página 595, já na parte final do livro, ela diz assim: Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia tão só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E aí ela fala que as opiniões de homens, da ciência, autoridades religiosas, concílios, tudo, nada disso, ou tudo isso conjugado, deve ser aceito em favor ou contra qualquer ponto religioso. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio, diz ela, um assim diz o Senhor. Um claro assim diz o Senhor. Esta última citação, da página 595 de Ellen White, está no capítulo 37 do livro O Grande Conflito. O título do capítulo é Nossa Única Salvaguarda. Esse é o título do capítulo. E ela inicia o capítulo dizendo: o povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a única salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. As escrituras, nossa única salvaguarda. E ela fala como que Satanás emprega todo o artifício possível para impedir o ser humano de compreender a Bíblia. Todo o artifício. Tempo. Mídia. Entretenimentos. Todo o artifício. A verdade e o erro estão muito próximos às vezes. Muito próximos. E ela então fala que esta questão em torno da Bíblia está no próprio coração do grande conflito entre o bem e o mal. No próprio coração. E aqui estamos nós, queridos. Aqui estamos nós, 2018. No meio desta batalha. Uma batalha pela Bíblia, que continua. Lutero apenas começou. E no meio estamos nós, ladeados por dois extremos. Lembram-se dos dois princípios que eu li no início do sermão? Não ir além, não ficar aquém. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E aqui estamos nós, no meio de forças. De um lado, forças liberais, dizendo menos, nem tanto. De outro lado, forças fundamentalistas, dizendo mais um pouco. Isso não é o bastante. Mais ainda. O liberalismo tenta de forma sutil negar a importância da Bíblia, negar a inspiração da Bíblia, minimizar a autoridade da Bíblia, dizendo a Bíblia é para o povo de Israel, a Bíblia era para o povo da antiguidade, nós temos que aprender a contextualizar a Bíblia, temos que aprender a ler a Bíblia à luz da realidade de hoje. Não é bem assim.
O liberalismo tenta minimizar a autoridade da Bíblia. De outro lado, o fundamentalismo, não satisfeito com o que a Bíblia diz, se esforça para ir além do que está escrito, criando conceitos e estabelecendo padrões de religiosidade, padrões de comportamento estranhos ao Evangelho. Podem até ser bons, mas são estranhos ao Evangelho. E eles o fazem sob o manto da piedade. É uma batalha de duas frentes, e nós estamos no meio. E eu quero falar brevemente sobre estas duas frentes. De um lado, o liberalismo. Mais do que nunca, o liberalismo tem batido a nossa porta. Em alguns lugares do mundo adventista, por incrível que pareça, há pessoas que já não acreditam mais na inspiração da Bíblia. Dizem que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Sim, é verdade, a Bíblia foi escrita por seres humanos, mas a Bíblia diz seres humanos inspirados por Deus. Eles negam a inspiração, eles negam a mais fundamental de todas as verdades bíblicas. Criação literal, em 7 dias literais. Há pessoas já nos meios adventistas que dizem, não, Deus criou por meio de processos evolutivos. Deus criou por meio de processos evolutivos. Até a ressurreição costuma ser negada em alguns círculos. Porém, mais perigoso que a rejeição aberta destes conceitos é aquela rejeição disfarçada, dissimulada, em nome da tolerância, por exemplo. Tolerância. O discurso da tolerância hoje está por toda parte. Se tornou um instrumento poderoso para negar verdades bíblicas fundamentais, como a doutrina da criação, por exemplo. A Bíblia começa dizendo, no princípio, criou Deus. Queridos, não é à toa que a Bíblia começa com esta declaração. Esta é a mais fundamental de todas as verdades bíblicas. Todas as outras doutrinas bíblicas dependem desta. No princípio, criou Deus. Todas as outras verdades, a verdade do pecado, a verdade da salvação, a verdade da nova terra, tudo depende do conceito bíblico de que no princípio Deus criou. Hoje vivemos às voltas com o homossexualismo, com o transgenerismo, que são por muitos vistos como direitos. E quem não reconhece esses direitos é um intolerante, é um preconceituoso. E eu me lembro alguém contando que estava falando com uma outra pessoa e falando, mas não é bem isso que a Bíblia diz. E a outra pessoa reagiu dizendo, mas não vai me dizer que Deus também é preconceituoso. A que ponto nós chegamos? Deus um preconceituoso, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e apenas homem e mulher. O gênero não é uma opção da criatura. O gênero é um dom do Criador. É um dom. Mas existem aí os pregadores das ciências sociais. Não são ciências científicas, são ciências sociais, se esforçando para defender o contrário. Mas por mais que eles se esforcem, até hoje, a ciência ainda não descobriu o gene homossexual. Existe o gene masculino, o gene feminino, mas não existe o gene homossexual. Não existe. Esta é uma questão biológica, é uma questão simples.
Eu, às vezes, costumo dizer nas minhas classes, é tão óbvio que basta meio neurônio para entender. É tão óbvio. Imaginemos se o homossexualismo ou o transgenerismo fosse a regra. O que aconteceria com a raça humana? Entraria em extinção. Não é o natural. Paulo, Romanos capítulo 1, abram sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. É uma longa passagem. Aqui Paulo fala daqueles que, tendo o conhecimento de Deus, Romanos 1, 21 a 27, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imundícia. Deus condenou estas pessoas ao seu próprio pecado, às suas próprias escolhas imundas, diz o apóstolo Paulo. Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às suas próprias paixões infames, porque até as mulheres, mudando o curso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isto é o que acontece quando quando o conhecimento de Deus se perde. Quando o reconhecimento de um Deus Criador se perde. Este é o resultado. Este é o resultado. Se o homossexualismo e o transgenerismo são válidos, eu pergunto, por que as outras opções sexuais também não o são? Qual será o próximo passo? A institucionalização, a legalização do adultério, da poligamia, da poliandria, mulher com vários homens, da pedofilia, sexo com crianças, da zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com mortos. Irmãos, todas essas coisas existem. Em algumas delas, movimentos estão bem adiantados para o reconhecimento, como, por exemplo, da poligamia e da poliandria. Forças políticas, inclusive. O que está acontecendo com a humanidade? Onde nós vamos chegar? No Brasil, esta dentista adventista foi procurada por uma mãe e a sua filha, uma adolescente. A menina estava já por vários dias sentindo uma estranha dor e uma inflamação na sua gengiva. E a dentista, não entendendo muito bem do que era, deu um antibiótico e não fez efeito. E a inflamação aumentava. Voltou a dentista falou, eu não sei mais o que fazer, é melhor procurar um infectologista. Procurou um infectologista, que deu um outro tipo de remédio, o remédio não fazia efeito, e a inflamação aumentava. A infecção aumentava. A menina foi internada. Quando a sua boca estava tomada pela infecção,
Depois de muitos testes médicos, desesperados, tentando identificar o que havia causado, aquela menina estava no hospital, no seu quarto, assistindo o noticiário, quando de repente ela se depara com a seguinte cena: um necrófilo acabara de ser preso na cidade. Ele abria sepulturas de pessoas recém-sepultadas para manter relações sexuais com elas. E ao ver aquela imagem, ela reconheceu aquele moço. Era alguém que ela conhecera numa festinha, poucas semanas antes, e com quem ela ficara na festinha. Trocou alguns beijinhos com ele. Esta era a causa da sua infecção. Um vírus encontrado somente em cadáveres. Não fosse aquele noticiário, os médicos talvez não teriam a pista necessária para poder rastrear e dar a medicação correta para ela. É o mundo que nós vivemos. E há coisas piores por aí, muito piores do que isto. Muito piores. Quando abandonamos a palavra de Deus num ponto, não há mais limites. É uma questão de tempo. Estamos completamente à mercê das loucuras e das paixões humanas. Abrem-se as portas para tudo. Vivemos momentos difíceis. Recentemente no Brasil, um travesti quis usar um banheiro feminino numa instituição pública. Houve uma confusão enorme, o assunto está na justiça. O que vai ser? Onde nós vamos chegar? Este assunto já existe aqui. E há esta grande loja de departamentos que liberou o uso dos banheiros para pessoas que se dizem do outro sexo, e muitos clientes começaram a boicotar essa loja de departamentos em vários lugares. O que vai ser do futuro, irmãos? Nossas escolas, por exemplo. O dormitório. O indivíduo chega e diz, com voz grossa, voz de homem: meu nome é Ângela. Desculpem se há alguma Ângela aqui, eu peguei por acaso. Eu vou pegar um nome mais difícil, então. Meu nome é Tibúrcia, mais lindo esse nome. E eu quero morar no dormitório feminino. Como é que fica? Como é que fica isto? Irmãos, nós estamos vivendo momentos delicados. E o que mais me assusta não é a chance disto acontecer, porque em alguns lugares já está acontecendo. O que mais me assusta é a possibilidade de pessoas ainda se levantarem, pessoas de nosso meio, se levantarem defendendo os direitos. Mas é um direito dele, é um direito dela. Temos que ser tolerantes. Temos que ser tolerantes, temos que ser sensíveis, temos que respeitar, não podemos ser preconceituosos. Irmãos, não é uma questão de ser preconceituoso ou intolerante ou desrespeitoso. A pergunta é: qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no nosso universo de conceitos, de fé e de prática? Qual é o lugar? Como é que nós vamos nos relacionar com pessoas assim ou situações assim? Olhando para Jesus, eu percebo que Jesus não discriminava ninguém. Ele recebia cobradores de impostos, publicanos, que eram as pessoas mais nojentas na sociedade judaica, considerados traidores, porque eram pessoas que se vendiam para os romanos, para os opressores estrangeiros, para extorquir dinheiro do seu próprio povo. Jesus se aproximava de cobradores de impostos. Jesus aceitava e se aproximava de prostitutas. Olhando para Jesus, eu imagino que Jesus aceitaria qualquer pessoa.
E nós não deveríamos fazer diferente. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um ex-publicano, um ex-cobrador de impostos, dizendo: Senhor, eu vou devolver 4 vezes daquilo que eu tirei dos outros. Eu vejo uma Maria Madalena que passa a viver uma vida nova com Jesus. Em outras palavras, os publicanos, as prostitutas, não continuavam publicanos e prostitutas depois que se encontravam com Jesus. Entendem o ponto? Se o evangelho não operar uma reforma em nossa vida, primeiro, ele não é evangelho, ou, em segundo, não o aceitamos realmente. Estamos nós dispostos a ser transformados pela operação do evangelho. Deus não exclui ninguém, Deus não privilegia ninguém, mas o evangelho é transformacionista. O evangelho transforma, ele se destina a restaurar a imagem de Deus no ser humano. A imagem de Deus, aquela imagem com a qual fomos criados. E o que dizer também do humanismo, relativismo, construtivismo, socialismo? O Brasil está às voltas com 2 correntes agora, as eleições, 2 forças. O cenário político no Brasil está polarizado, forças de direita e forças de esquerda. E muito embora eu tenha uma profunda simpatia por aqueles que pertencem à classe mais pobre, gostaria que não houvesse tanta desigualdade social no Brasil. A solução não vem pelo desrespeito à propriedade privada. A solução não vem pela desconstrução da família. A solução não vem por meio de ciências sociais contrárias à palavra de Deus. Vivemos momentos difíceis, irmãos, e nós precisamos entender quais são os valores bíblicos e devemos perguntar a nós mesmos qual é o lugar que a Bíblia ocupa em nossa visão da realidade. Ideologias marxistas pregam claramente, explicitamente, o ateísmo, o desrespeito para com a família, a desconstrução da família, o desrespeito pela propriedade privada. E como eu disse, com quanto o cristão deva se preocupar com a desigualdade social, qualquer solução que elimine Deus da equação é contra o plano de Deus. E por fim, gostaria de falar um pouco também sobre a libertação, a liberação da forma, ou a libertação da forma. Vivemos num mundo em que muitas pessoas dizem: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Como cristão, posso eu fazer tatuagem? Ou simplesmente um furo na orelha? Colocar um piercing? Ou no nariz? Ou nos lábios? E 2? Posso fazer 2? E 3? Posso fazer 3? Isto eu posso? Ou isto? Ou isto? Vocês entenderam o meu ponto? Se eu posso 1, por que não 2? Por que não 3? Por que não 4? Meu corpo, minhas regras? Ou nós temos que prestar contas àquele que nos criou?
ou nós temos que glorificar aquele que nos criou, inclusive em nosso corpo? Qual é o princípio que deve pautar a vida do cristão? Qual é o princípio? Eu quero ler uma passagem com vocês. Levítico 19, versículo 28. Levítico 19, 28. Diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não ferireis a vossa carne, não fareis marca nenhuma sobre vós. O contexto aqui talvez não seja absolutamente o mesmo de nossos dias, mas era comum na antiguidade, no paganismo da antiguidade, as pessoas se marcarem e se mutilarem de acordo com a identidade do seu Deus. E quando Moisés fala que o povo de Israel não faria marcas sobre eles, sobre a carne, ele está evocando o princípio de que nós não devemos, ou de que o povo de Israel não deveria adotar práticas pagãs, comuns no paganismo de seus dias. Por quê? Eu sou o Senhor. No Antigo Testamento encontramos muito desta frase após uma ordenança divina. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Levítico 11, leiam o capítulo todo. Deus faz a diferença entre carnes limpas e carnes imundas. Por que, alguém perguntaria? O capítulo termina: porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. Deus, como Criador, tem o direito de estabelecer o nosso padrão de comportamento. E mediante o nosso comportamento, nós vamos indicar de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. É verdade que em muitos círculos adventistas, muitas vezes nós testemunhamos o triunfo da forma sobre a essência. Algumas pessoas dizem que ser adventista é ter o cabelo de um certo comprimento, ou usar o vestido com a manga aqui ou aqui, ou o comprimento aqui ou aqui. Isso é ser adventista. É o triunfo da forma sobre a essência. E devemos protestar contra isto. Para muitos, religião parece se limitar a não usar brincos, não usar joias, não usar tatuagens, não usar esse tipo de roupa, não comer isso, não comer aquilo. É um erro, porque a forma não é a essência da religião. E o que vamos fazer então? Romper com a forma, mandar a forma para o espaço e ficar só com o que nós consideramos ser a essência da religião? A forma da igreja é ruim e a do mundo é boa. O padrão de roupa do mundo é bom? Vou eu romper com o legalismo da igreja e adotar a prática do mundo? Muitos se revoltam contra a forma, mas não querem resgatar a essência. Queridos, a forma não é nada sem a essência. Há um profundo significado na forma. Eu sou o Senhor, diz a Bíblia. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Nosso corpo é santuário, é um templo do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. A forma revela nossa identidade. Quem somos, o que cremos, o que esperamos. Mas devemos cuidar para não inverter aquilo que é fundamental. E quando tivermos pessoas que pensam diferentemente, vamos aceitá-las, como Jesus aceitava. Mas vamos ensinar,
vamos ensinar qual é o papel do Evangelho, qual é o papel da graça. E cada um tome a decisão que quiser. Mas o Evangelho não exclui, o Evangelho inclui. Pedro dizia, a nossa beleza não deve vir do exterior, deve vir do coração. Um coração renovado e transformado. É claro que o cristão é alguém que vai ser zeloso pela sua aparência. Estava falando com o Joesel e a esposa dele ontem à noite. Eu tenho sofrido com um cabeleireiro aqui nos Estados Unidos. E eu fui num cabeleireiro, não deu certo. E eu chego e digo, corta bem pouquinho, que eu corto a cada 2, 3 semanas. Na verdade, é uma proteção, para que se alguma coisa sair errado, dá para o outro corrigir, sem que eu tenha que ficar careca. E eu fui na primeira, não deu certo, fui na segunda, não deu certo, fui na terceira, não deu certo. Ainda não encontrei, estou lutando com isso. É correto nós querermos nos apresentar bem, bem vestidos, cheirosos, bem arrumados, especialmente quando comparecemos perante o Senhor. Não há nada de errado com isto. Pelo contrário, o cristão vai se valorizar a si mesmo. Mas o bom senso é fundamental para que nós não tragamos mais atenção à forma, ao exterior, do que à essência, o coração. A vossa beleza, diz Pedro, deve ser um coração renovado. Dê uma olhada neste vídeo aqui. Por favor, clique no play. Alessia Cara, ganhadora do Video Music Award de 2017. Eu acho que você tem que destravar o som aí no meu computador. Tem como? Tem uma teclazinha acima dos números ali, perto do 9, do 0, que vai destravar o som. Está difícil? Isso, clica ali que já vai ser suficiente. Não é? Quero que vocês ouçam essa música. Não está dando. Se não der, não há problema. Vamos fazer mais uma tentativa ali. Há uma tecla acima dos números ali, lá pelo 9, pelo 0, que se aquela tecla for clicada, libera o som. Ou de repente é o computador que não está ligado ao sistema de som, pode ser isso também? Pode? Vamos dar mais uma tentativa. Antes disso, isso, esse aí. Sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we've made her blind, so she tries to cover up the pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful, we're stars. Obrigado. Alessia Cara, vencedora do Video Music Award
2017. Nessa parte da música ela diz: há uma esperança que aguarda por você no escuro. Saiba que você é linda do jeito que você é. Eu não preciso mudar e não precisa mudar nada. O mundo tem que mudar o seu próprio coração, sem cicatrizes para a sua beleza. Sem cicatrizes para a sua beleza. São pedras clamando. Pedras clamando. Nossa beleza vem de dentro. Nossa beleza vem de dentro. Mas, irmãos, e eu ainda tenho algo para falar. Eu falei até agora de um extremo e eu tenho outro extremo, que é o fundamentalismo. Vocês já estão com fome, eu também. Vou ser rápido aqui então. Eu nem vi que horas eu comecei, mas eu falei para o pastor Manolo, ele não, prega esse sermão. Qualquer coisa vocês põem na conta dele, tá? Para muitos, a solução contra o liberalismo é ir para o outro extremo, do fundamentalismo. Mas o fundamentalismo não é solução para nada, porque não há vantagem, não há benefício nenhum em qualquer dos extremos. O fundamentalismo é aquele conceito que muda o foco da religião, do coração para as regras, para a aparência das coisas. O problema do fundamentalismo é que as pessoas fundamentalistas, elas fazem tudo em nome da piedade, em nome da religião. E com isso, conquistam adeptos, seguidores. Elas são pessoas profundamente religiosas. Estão preocupadas com a santidade da igreja, com a volta de Jesus, e estabelecem padrões rígidos para si mesmas e para os outros. E por isso a influência destas pessoas acaba se tornando bastante insidiosa e acaba sendo mais danosa que o próprio liberalismo. Eu quero deixar bem claro, irmãos, não há nenhuma virtude no liberalismo, mas também não há nenhuma virtude no fundamentalismo, por melhor que sejam as intenções. E eu quero dar apenas um exemplo. Jesus estava cercado por liberais e fundamentalistas em seus dias. De um lado estavam os saduceus, que eram os liberais, alta sociedade. Gostavam de se vestir e de viver como os gregos do mundo greco-romano. Eram ricos, que não estavam muito preocupados com as questões religiosas. Do outro lado estavam os fundamentalistas, que eram os fariseus, que viviam estabelecendo regrinhas para tudo na sua religião. E eu pergunto para vocês, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre os fariseus. Os fariseus se portavam como os modelos de religiosidade. As pessoas olhavam para os fariseus e ficavam: puxa, quando eu vou ser santo como aquele homem? Quando eu vou conseguir ser tão fiel, tão santo, tão religioso como aquele indivíduo? Assim, as pessoas olhavam para os fariseus e assim os fariseus se importavam. Jesus estava cercado de saduceus e fariseus. A qual desses dois grupos Jesus mais criticou? Os fariseus. Foi o grupo a que ele mais criticou. Não é por isso que eu vou ser um saduceu, então? Vocês estão me entendendo? O ponto é que não há virtude em ser fariseu. Esse é o ponto. Não há virtude em ser fariseu. E nós estamos à volta com muitas pessoas que tentam transformar religião numa questão de comida, numa questão de bebida. A religião deles é a religião da geladeira, da mesa, do espelho, do guarda-roupa. Isto é religião. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Não que a geladeira, o guarda-roupa e o espelho não sejam importantes. Creio que já deixei isso bem claro. Mas é que para tais pessoas, religião parece se resumir a isto. É correto fazermos o nosso melhor para fazer a coisa certa. Mas não percamos de mente
de vista o verdadeiro significado da graça. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Religião farisaica, legalística, pessoas que vivem atormentadas pelo sentimento de culpa e pecado, não têm a certeza da salvação, carregam um fardo enorme. E eu vou lhes contar agora uma história, que eu acho uma história triste. No passado, na igreja no Brasil, havia muitos fundamentalistas que diziam que nós não podemos sequer dizer que estamos salvos em Cristo Jesus. Isso é um erro. Pessoas que viviam atormentadas sob o sentimento de dúvida. Fui procurado uma vez, logo que me tornei professor de teologia, por um ex-professor de teologia, agora aposentado. E eu pregava sobre justificação pela fé, e ele me procurou incomodado, mas eu não posso dizer que eu já estou salvo, isso é um erro. Eu tenho que me policiar, quase que me flagelar todo dia. Eu não posso dizer. Eu falei, pastor, por que você não faz uma pesquisa séria, com oração, estudando cuidadosamente o que a Bíblia diz, o que o Espírito de Profecia diz? E ele resolveu encarar o desafio. Tempos mais tarde, um ano e meio depois, ele me procurou com um livro. E eu tenho esse livro na minha biblioteca. Um manuscrito, não era um livro impresso, um manuscrito. E no manuscrito, ele diz assim na introdução: eu comecei este livro achando que o crente não pode dizer que ele está salvo em Cristo Jesus. Mas aceitei o desafio do pastor Paroski e comecei a pesquisar este assunto e cheguei a uma outra conclusão. Eu posso e devo desfrutar a alegria do perdão de Deus aqui e agora, hoje. E aí ele mostra a sua pesquisa. Quando ele chega na conclusão do livro, ele conta praticamente a mesma história. Comecei este livro achando que nós não podemos ter a certeza da salvação. Cheguei a uma conclusão diferente. Mas, irmãos, eu ainda acho que a igreja não está pronta para isto e não podemos pregar sobre isso. E assim ele termina o livro. Que coisa! Que tristeza! Que tragédia! Graças a Deus o livro nunca foi publicado. Mas eu tenho o livro na minha biblioteca. Eu tenho o livro na minha biblioteca. Mas temos pessoas em nosso meio que ficam à cata dos defeitos da igreja. Interessantes é que os fundamentalistas, querendo ser os santos da igreja, são os mais críticos, os primeiros a negar a verdade do Evangelho. E eles ficam procurando defeitos, porque para eles, se Jesus ainda não voltou, é culpa nossa. Então, está vendo? É culpa disso, é culpa daquilo, é culpa daquele, é culpa daquela. É por estarmos fazendo isso, por estarmos fazendo aquilo. É este o espírito do Evangelho, irmãos? É este o espírito do Evangelho? Estamos rodeados por dois grupos. Um grupo de liberais e um grupo de fundamentalistas. Tomara que estes grupos não existam dentro da igreja, mas eu não estaria tão seguro assim. A minha pergunta é: como nos posicionarmos? Como nos posicionarmos? E eu volto onde comecei. Nem mais, nem menos. Disse Jesus: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Irmãos, continuemos sendo pautados pela palavra. O que a palavra diz, digamos também. O que a palavra defende, defendamos também. Nada menos, mas também nada mais. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.